qual o plano que Deus tem para as crianças, certo? Qual o papel da igreja nesse processo, nesse projeto que é de Deus, tá bom? E aí nós vamos passar a palavra aqui para Ana Paula, tá bom? Ela vai fazer uma apresentação aqui de algo extraordinário, que ela pôde participar. E em seguida a gente traz uma palavra da parte do Senhor para a igreja, amém? Amém. Graça e paz, amados. Bom, meu nome é Ana Paula, meu esposo é João Batista, temos uma filha Anja, que está ali atrás. Meus pais são Paulo Maciel, para quem não conhece, e minha mãe é Ceni. Dá tchau, mãe. Então, alguns domingos a gente não estava aqui, a gente estava viajando para Currais Novos, e no passado eu estava em São Paulo no congresso da APEC. O que é a APEC? É a Aliança Pro Evangelização das Crianças. Aqui no Brasil, ela começou em 1941, ela está com 76 anos. E o desafio da APEC é continuar a ganhar as crianças para Jesus, ajudá-las em seu crescimento no Senhor e integrá-las em igrejas genuinamente evangélicas. Então, o folder está aí com vocês, congresso, acho que é a 01, para mostrar para o pessoal. Essa imagem, ó. E o tema é a criança no plano de Deus. Foi o nosso tema central. É um congresso nacional. Ele é interdenominacional. Tem Assembleia, tem Presbiteriana, tem Batista, tem Internacional da Graça. Você imagina, todas as igrejas elas trabalham tanto com o material da APEC, como os que são integrados com a APEC. Então ela não tem denominação de igreja, ela é a junção de todas as igrejas para ensinar a palavra de Deus. Ela não ensina a doutrina da sua igreja, que aí fica a cada igreja fazer a sua doutrina. Porém, a palavra de Deus, que é os principais histórias, mensagens, temas. Conseguiu botar a imagem? Então eu vou ler daqui. Então vamos repetir o tema: a criança no plano de Deus, todos juntos. A criança no plano de Deus. E a divisão do tema é que a nova geração o conheça. Então eles porão a confiança em Deus e não serão obstinados e rebeldes. Salmo 78, do 6 ao 8. O que seriam obstinados? Que não se deixa convencer, inflexível, irredutível, teimoso. Tem alguém aqui teimoso? Não, em nome de Jesus. Então, vamos lá repetir o nosso divisa, que a nova geração conheça. Vamos lá? 1, 2, 3. Que a nova geração conheça. Então, eles porão a confiança em Deus. Todos juntos. Então, eles porão a confiança em Deus. E não serão obstinados e rebeldes. E não serão obstinados e rebeldes. Dá para colocar a imagem do pessoal do Rio Grande do Norte? Bom, o congresso lá é para 3.000 pessoas sentadas na Igreja Bíblica da Paz. E eu comecei a perguntar lá: quem é do RN? Vamos se juntar, quem é do RN? Né? Literalmente foi assim. E o pessoal: eu. Aí tem uma foto que eu acho que não dá mais de 10 pessoas do RN. E as igrejas diferentes do Ministério da Sou da Fé estamos nós aqui representando, né? E assim, a gente senta numa mesa para lanchar, almoçar, ter as refeições coletivas todos juntos, e às vezes acabam as 10 ou mais pessoas. E o pessoal começou a falar das suas dificuldades de rede de criança, líderes, professores, pessoas que são amigos dos professores, pessoas que estão lá simpatizantes com as crianças, que os pais levaram estavam lá também. E o que me deixou assim muito calada na mesa era que eu ouvi no testemunho. Tinha uma que disse assim: lá na igreja eu tenho que trabalhar o ano todinho fazendo costura para vir para esse congresso. E eu pensando, né? Amém. Aí a outra disse: eu tive que deixar meu marido e filho com concordância com ele para vir para esse congresso, porque eu tive que ficar num motel, porque eu não tinha dinheiro para pagar um hotel. E o motel era o mais próximo da igreja e ali a pé. E ela não tinha dinheiro para alimentação. E aí a gente se reuniu, cada um ia pagando a alimentação. E assim, não só como ela, tinha muitas outras pessoas, mas estou dizendo quem estava na minha mesa que compartilhava de algo. Tinha outra que disse: eu sou líder
e não tenho nenhum professor para me ajudar. Eu tenho uma irmã, minha irmã mesmo, de sangue, que tem pena de mim e vem me ajudar. Então, todo domingo, por exemplo, se lá o culto for na quinta da semana, toda quinta e todo domingo, ela, por amor às crianças, elas duas quem ficam. Todo domingo, toda quinta. Se a gente acha pesado, vamos trazer para a nossa realidade. Porque eu fico triste, porque eu choro, quando o pessoal diz: por que você não fala nada, Ana? Você lá do Rio Grande do Norte, veio de tão longe, você veio com quem? Eu disse: eu vim só. E como é que você veio só? Sempre todo mundo vem acompanhado de alguém. Eu disse: não, porque eu vim no congresso. Eu recebi a incumbência de trabalhar com a rede de criança. E quando a gente começou a trabalhar, eu e meu esposo, o que é que eu vou fazer para a rede de criança? Eu não sabia, porque minha área era analista de controladoria, contabilidade, então é totalmente diferente você trabalhar com computador, você trabalhar com criança, gente, pessoa. E aí eu fui me procurar ferramentas e eu achei o site da APEC, que é a Aliança para a Evangelização de Crianças Nacional. E me identifiquei com ela e fui comprando material. Como vocês viram, quem veio para o Carnaval no Retiro, teve a EBF, que a gente fez com as crianças aqui, iniciou o trabalho. E aí vem, aos poucos, a gente colocando. E aí o pessoal disse: e aí, você faz sozinha as aulas? Eu: não, glória a Deus, eu tenho uma equipe. Amém. Eu tenho 20 professores abençoados que nos ajudam, assim. Não tenho o que dizer, porque cada um tem seu jeito de trabalhar, mas cada um chega e faz o melhor que pode para Deus. Aí a outra foi desse jeito: mas você veio sozinha? Eu disse: vim. Aí eu disse ainda assim, eu ainda estou tendo vergonha de dizer que foi o ministério que pagou, porque assim, glória a Deus que o meu ministério foi pagado, porque senão não poderia vir, como vocês se programaram o ano todo para pagar. Para vir a pé, para vir sem alimento, estar comendo barra de cereal. Então eu sou uma pessoa agraciada por Deus, porque nosso ministério, a nossa visão do nosso pastor, ele Aleluia. Chega junto, a gente pergunta um negócio, ele: não, você vai fazer melhor do que eu, não estou entendendo nada. Ele fala: você vai fazer melhor do que eu, vocês entendem mais do que eu. Eu digo: meu Deus, eu não entendo nada, eu estou aprendendo do mesmo jeito, procurando, se especializando, pegando ferramenta, procurando material. E aí a gente fica assim: nossa, eu estou muito bem, obrigada. Glória a Deus. Então a gente não tem do que reclamar comparado aos outros que estão lá, que vão financeiramente passar o ano todo juntando dinheiro para ir. Não tem gente, professor, para chegar juntos e dar uma aula para as crianças. Não tem material na rede de crianças, às vezes não tem nem sala. Ficam na calçada do lado de fora. Isso eu sei porque eu já fiquei lá em Planalto, que tinha uma vez, teve tanta criança que a gente não podia na igreja de Planalto, aqui. Tinha tanta criança na salinha lá atrás que não dava para comportar, então a gente colocou os carros na lateral para fazer barreira para as crianças não se dispersarem. A gente fez 2 barreiras do professor de um lado, outro, mas tinha professor. E a gente se dispôs a ficar fazendo e vamos brincar e vamos fazer dinâmica e vamos tentar colocar alguma coisa. E você vê assim o pessoal dando testemunho. Nossa, tem hora que eu travava assim, e o pessoal fala: não vou falar, não, só tenho que agradecer, obrigada, pai. E aí a gente vem para os temas, foram 11 temas. Como os pais devem investir nas futuras gerações, foi o tema de abertura. O segundo, o encorajamento de Deus para enfrentar os problemas. Terceiro, sexualidade saudável é de Deus. Quarto, Instituto Bíblico Infantil. Quinto, datas especiais comemoradas com sabedoria. Sexto, o Ministério Infantil que Deus usa. Sétimo, a criança, o que vai ser. Oitavo, paz no lar. Nono, crianças que esperam por você. Crianças que precisam de você. O pastor mudou lá na hora da pregação. Ele disse que as crianças esperam por você, não, elas precisam de você. Eu, você, os pais, a mãe, todos em conjunto. Dinâmicas e brincadeiras com propósito. E o último, crianças em perigo. Essas ministrações a gente comprou e adquiriu e trouxe elas. E a gente vai trabalhar com as nossas reuniões com os professores, vai ser mais voltado, porque elas são voltadas para treinamento, capacitação e motivação para os 10 motivados. 10 motivados com 10 com C. Porque é 10 motivos para você se motivar. Então, é bem legal, é bem dinâmico, é bem chocante. Tem pregações que abalam você com essa questão de abuso infantil, que o pessoal não trata, e a gente já tem uma pessoa, um promotor no Brasil, que é representante da vara da infância, que é o doutor Guilherme Shelby,
e ele quer voluntários que ajudem ele a trabalhar e cuidar dessas crianças. E aí a gente vai trabalhando tudo isso e crescendo e trazendo para vocês, porque não adianta eu ir e não fazer multiplicadores aqui. Então a gente está disponível para passar para todo mundo e a gente vai trabalhando em equipe. E aí a gente vai trazer os que a gente comprou lá, né? Vamos mostrar. Além do material escrito, o didático, a gente tem jogos. Essa é a trilha da vida. Toda criança que passar pela trilha da vida com brincadeira na salinha, aí os adolescentes e os outros ficam revoltados, né? Já estão vendo uns olhando assim. E a gente dá para jogar também, não tem problema, não tem idade. Porque isso é evangelismo, são as cores da salvação para você chegar até o céu. Então todos podem participar, de criança a adulto. A gente trabalhou no Halloween, algumas professoras aqui, esse material, que é não ao Halloween. As crianças foram ensinadas na salinha, porque ela dizer não ao Halloween. E a gente, como gostou, e as professoras aprovaram, e as crianças absorveram, aí a gente trouxe a pipa que queria ser um avião, trabalho de ideologia de gênero. A pipa nasce pipa, ela vai ser pipa, o avião nasce avião, ela vai ser avião, só que isso é uma forma lúdica para a criança, porque a gente tem que preparar nossas crianças, não é deixar que o mundo fale por nossas crianças o que eles devem ser. Nós somos cristãos. O picolé roubado, ela trata de uma lição que inclui a sugestão para a criança usar no dia a dia e testemunhar com seus amiguinhos na sua idade. É uma atividade do picolé roubado que ele vai levar para a vida dele. Sempre que ele lembrar, ele vai poder trabalhar isso, essas dinâmicas. Frederico, o peão, brincadeira de roda. Eu vou só passar mais rápido aqui, porque todos aqui vai ser trabalhado com os professores. Em busca do tesouro. A gente está trabalhando todo o material, bem lúdico, tem muitos jogos. Só mostra assim. Nós temos material já para o retiro, para o nosso carnaval. A gente usa a EBF, que ele trabalha até 5 dias, em tema junto com a igreja. Então a gente traz o material e trabalha com as crianças. Do mesmo jeito que os pais estão trabalhando aqui, o pastor está ministrando, os pastores estão preparando a ministração para os pais, os filhos também vão estar lá ouvindo a lição para a idade deles, conforme a sua faixa etária. E para encerrar, eu trouxe um presente para todo mundo que tem filho na rede de criança, devocionais. As crianças, elas vão ter 2 opções, elas vão escolher se elas querem Jesus, o professor, ou ao lado de Deus. Eles vão escolher, são 60 devocionais, que ela trabalha uma lição por dia. Porém, a gente vai trabalhar com vocês, a igreja, com a rede de criança e as famílias. Uma vez na semana você escolhe com seu filho o dia de sentar, ler a lição e ele vai dar a resposta da lição que tem aqui no devocional. E ele vai trazer no domingo e a gente vai dar o ok, que é o brinde, para eles participarem. Então isso é para ajudar essa correria que a gente tem no dia a dia, que a gente não tem tempo para conferir, pelo menos uma vez na semana. Isso aqui não dá 10 minutos, mas os devocionais ele consegue que a criança assimile e o pai e a mãe tenham contato com os filhos, com a palavra de Deus, porque aí a importância do congresso todinho era a respeito disso. O pai e a mãe tem que sentar e passar a palavra de Deus com o filho. Ele não tem só que ouvir na igreja, a igreja ela só auxilia. Aí João vai falar disso, que a igreja, quais a responsabilidade de cada um? É educar pai e mãe, ensinar é a escola, matemática, física, química, e a igreja ela auxilia, ela não é responsável por educação, a educação é nossa. Minha é sua pelos seus filhos, pelos nossos filhos. Amém. Ainda não terminou, tá? Agora que começou. Dá para passar o vídeo aí, né? Bom, vamos passar o vídeo? São apenas 4 minutos, tá bom? A gente pede a atenção de vocês, para que a gente possa assistir esse vídeo. Melhor tirar, né? Consigo aqui, vou deixar. Desafio da história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhar ou perdermos? Será que a igreja se levantará e lutará com eles? O número de pessoas nascidas
684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nasceram em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.990.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudar em sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 milhões de usuários de internet, mais de 5 milhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi a Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn e pornografia e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão, Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo dissimuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes. Porque depois de Davi veio Absalão. Eles perderam uma geração. ปล่อยให้หนูไปนะคะ You're losing us. Não vamos. Me correu. You're losing us. Вы нам допоможете? Папа, 우리 잃어먹으면 안 돼. Y tirarnos. Somos la esperanza de la iglesia. Da lucha por no nos creemos. O número de crianças em nossas igrejas, 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandato, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da igreja mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se um movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração.
O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. Amém. Aleluia. Esse vídeo é um pouco impactante, né? Mas é necessário impactar, certo? É necessário que a gente possa impactar a igreja, que nós possamos nos sentir impactados para que a gente, de fato, abrace aquilo que Deus, antes da fundação do mundo, preparou para que a gente fizesse. Amém? Eu acredito, irmãos, que nós estamos numa igreja privilegiada, certo? Aleluia. Não estou fazendo isso porque estou na frente do pastor Marcelo, porque estou na frente dos demais líderes dessa igreja. Eu estou fazendo isso por convicção, é certo? Eles não me pediram fazer isso em momento nenhum, certo? Então eu faço isso por convicção. Eu vejo que o ministério da Rede Criança, sabe que é um ministério, tá bom? Ele tem uma importância muito grande na unidade da igreja, tá certo? E na sustentabilidade da igreja. Como assim? Na unidade, irmãos, porque se a gente propõe, certo? Uma visão bíblica para essas crianças, a gente aproxima as famílias, certo? E a igreja se fortalece, tá bom? Porque de vez em quando, irmãos, surgem uns atritozinhos, umas arestas, né? Entre pais, entre irmãos. E, por incrível que pareça, as crianças são excelentes estratégias do Senhor para unir os adultos, certo? Para unir os adultos. Elas dão testemunho para a gente de como ser unidos. E a sustentabilidade da igreja, sim. Por quê? Porque é a igreja que vai dar continuidade ao trabalho que essa igreja aqui está plantando são os nossos filhos. A igreja precisa acordar e deixar de mandar missionário lá para a Indonésia, como passou em qualquer outro país, e mandar missionário para a Rede de Criança. Amém. É isso mesmo. Certo? Olha, países tradicionalistas, por serem conservadores e protestantes, hoje estão vendendo as suas igrejas. O que nós conhecemos aqui de Bíblia, tá certo? Da nova versão de João Ferreira de Almeida, um dia foi traduzida, tá certo? Por um reformador. E os países oriundos desses reformadores, muitos deles hoje são apóstatas. Nós aprendemos com eles, certo? Essa palavra veio traduzida lá desses países. E o que é que aconteceu? Onde foi que eles falharam? Tá certo? A falha está justamente nessa transição, tá certo? Daquilo que eu creio para a minha casa, né? Para a minha casa. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes é fácil a gente ser crente dentro da igreja, mas parece que é difícil ser crente dentro de casa. Porque é dentro da casa que nós damos testemunho para os nossos filhos, é dentro da casa que nós ensinamos nossos filhos, nós educamos nosso filho, tá certo? Você sabe por que a igreja está muito atarefada com o ministério da Rede de Criança? Porque está faltando educação e ensino bíblico dentro de casa. Alguém tem dúvida disso aqui? Não. Certo? Então, nós percebemos, não vamos citar nomes, mas nós percebemos as crianças que têm a melhor desenvoltura na Rede de Criança são instruídas em casa. Graças a Deus, alguns são filhos de líderes na nossa igreja, são filhos de pastores, estão cuidando bem de casa. Precisamos fazer isso em primeiro lugar, evangelizar e ganhar a nossa família. Amém. Certo? Precisamos ganhar a nossa família. Nós vamos ver a história aqui de homens de Deus que ganharam e conquistaram grandes coisas e perderam a sua família. Certo? Perderam a sua família. E aí, já que o nosso tempo está bem corrido, vamos já para 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Vai lá, 2 Reis 21, e o negócio aqui vai ser corrido. Segunda Reis 20, versículo 1. Vamos começar lendo, vocês acompanham. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos o rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que cumprirá a palavra que disse. Aleluia. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, Aleluia. declinante num relógio de Acácio. Amém? Então nós estamos diante de um relato bíblico que fantástico, certo? De um rei bom, um rei considerado pela literatura bíblica bom, certo? Um rei que estava enfermo, recebeu, tá certo? Uma revelação da parte do profeta Isaías, filho de Amós, de que iria morrer, certo? E essa mensagem chega da seguinte maneira. Nós vamos ver assim no versículo 1 aí, capítulo 20, versículo 1, diz assim: assim diz o Senhor, na parte B: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz assim o teu irmão: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Não se preocupe com o finalzinho não, tá, irmão? Não se preocupe com o finalzinho não. Primeiro põe em ordem a tua casa. Aleluia. Certo? Põe em ordem a tua casa. Essa foi a mensagem de Deus para Ezequias, e nós vamos entender essa mensagem lá na frente. Agora vai comigo rapidinho em 2 Crônicas. Passa um pouquinho as páginas aí para a sua direita. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24. 2 Crônicas 32, 24. Interessante, irmãos, que Ezequias, ele pediu um sinal ao Senhor. Vocês viram aí que legal? Ele disse: ah, mas eu quero um sinal. A Isaías, veja a fé do profeta, veja a convicção desse homem. Ele diz: você quer o quê? Você quer que o sol adiante 10 graus ou que ele retroceda 10 graus? Eu gostei da fé desse camarada. O que é que o rei pensou? O rei pensou: não, para frente todo relógio anda. Até onde eu sei, relógio anda para frente, então é mais fácil, tá certo? Os graus irem para frente. Ele disse: não, eu quero para trás, eu quero 10 graus para trás. O profeta não seja por isso. E retrocedeu 10 graus. Irmãos, isso que a gente leu aqui, que parece algo muito simples, é mexer na estrutura universal para atender a oração de um profeta. Aleluia. Você está crendo para isso aqui nessa igreja? Amém? Vamos crer para coisas grandes, que Deus tem coisas grandes para mim e para você. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24, diz assim: 2 Crônicas 32, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e então orou ao Senhor, que ele falou, lhe deu um sinal. 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e contra Jerusalém. Amém? Então, irmãos, nós acabamos de presenciar aí, tá certo? Que após receber o milagre, aquele homem
Tá certo? Ele não correspondeu àquilo que Deus esperava da parte dele. E Deus disse que ele se exaltou. Mas onde? Eu não vi isso. Eu li aquele texto, eu não vi exaltação nenhuma da parte dele. Volta lá para 2 Reis 20. Volta só um pouco aí, 2 Reis 20. É preciso fazer isso para que você compreenda, tá certo? Todo esse contexto. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Que é justamente da continuidade daquela historinha. E aí nós vamos ver o que é que o Senhor quis dizer. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos teus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens? O que aqueles homens lhe disseram? E de onde eles vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longe, vieram da Babilônia. 15. Perguntou Isaías: que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês entenderam isso daí, certo? Deus, ele trouxe a palavra para o profeta Isaías, para Ezequias, tá certo? Deu o livramento, deu a cura, deu 15 anos a mais. Ele gerou filhos nesses 15 anos, tá certo? E o que ele fez? Ele recebeu uma embaixada da Babilônia na sua casa. Eu estou rindo, irmãos, porque diariamente a embaixada da Babilônia está entrando na sua casa. Tá certo? Através dos meios de comunicação, através das mídias e através muitas vezes de convidados que você está levando na sua casa. Tá certo? Por que, irmãos? Porque a aliança que Deus tinha com esse homem era para ele fazer o quê? Qual foi a única coisa que Deus pediu a Ezequias? Põe em ordem a sua casa. Um homem que era responsável por um reino. Deus podia dizer: não, organize aquilo lá no seu reino, fortaleça a sua segurança naquela região. Deus disse só isso: põe em ordem a tua casa. Irmãos, quando Deus fala com a gente, por mais simples que seja, vá na direção que Deus está dizendo para você, porque é a melhor. Tá certo? Às vezes Deus fala de forma tão simples com a gente. Isso é uma besteira. Foi tão simples, eu já estou muito lá na frente. Tá certo? Pessoas que acham que muitas vezes estão à frente da revelação que Deus tem para ele. E aí a gente está vendo aqui o resultado da vida do rei Ezequias, que era um rei bom, um rei bem sucedido. Tá certo? Nós vamos ver outro exemplo de outra pessoa na Bíblia com essas mesmas características. Tá certo? Você que é próspero e que é bem sucedido. É para você essa mensagem hoje à noite. Amém. É para mim e é para você. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem alertado e tem aberto os nossos olhos em relação a isso, em relação a cuidar da nossa casa. E quando Deus fala em cuidar da nossa casa, não se preocupe, que Deus não está querendo que você faça, sabe o quê? Compre uma geladeira nova. Olha, pode ter certeza que o plano de Deus não é esse para você. Isso pode ser um plano humano e não tem nada de errado você ter um plano novo humano, comprar uma nova geladeira. Qual o problema?
Se você não quiser comprar uma nova, a minha está nova. Mas se você quiser comprar uma nova, eu aceito. E lhe dou a minha, não tem problema nenhum. Tá certo? Agora, quando Deus fala, cuide da sua casa, Deus está dizendo o seguinte: cuide das pessoas que estão sob a sua autoridade na sua casa. E o plano de Deus, irmãos, são para as pessoas. O propósito de Deus é para as pessoas. Então, a primeira coisa que Deus quer de todos nós como igreja é cuidar da nossa casa. Eu quero dizer a você, se você cuidar melhor da sua casa, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, você vai estar ajudando o pastor dessa igreja. Amém. Você vai estar ajudando bastante o pastor dessa igreja. Eu não estou nem falando dos professores da rede de criança, né? Tá certo? Mas, irmãos, eu acredito, tá certo, que muitos de vocês têm feito isso. E eu quero dar um testemunho pessoal de que as nossas crianças, elas avançaram bastante na disciplina. Tá certo? As nossas crianças avançaram bastante na disciplina. Tá bom? Não estou falando aqui para agradar vocês, não. Isso é um relato que qualquer um dos professores vai perceber. Tá certo? Elas tinham um comportamento e elas melhoraram, elas evoluíram nesse comportamento. Tá certo? Agora, a custa disso, muitas coisas foram implementadas. Alguns pais ficavam com raiva de alguns professores. Normal. Tá certo? Alunos foram expulsos da rede, sim, expulsos, irmão, da rede de criança. Tá certo? Eu não sei se outro professor fez isso, mas eu já fiz, tá certo? Então pode ficar com raiva de mim, foi eu esse professor. Eu quero dizer que essa criança que foi expulsa por mim na rede de criança é super apegada a mim hoje. Inclusive foi ela que pregou no Congresso das Crianças sobre dízimo e oferta. Esses pastores que são presidentes dessa associação que a Ana Paula falou, que é uma associação nacional, há 75 anos, era desses não cegos na rede de criança, era desses meninos trabalhosos na rede de criança, mas alguém investiu na vida deles, alguém abraçou essas crianças, alguém decidiu pagar um preço. Porque, irmãos, eu vejo que na igreja pessoas têm dons, têm chamados, têm talentos, mas eu vejo que existem necessidades na igreja, tá certo? Que elas precisam ser supridas. E se aquela pessoa que tem o dom e o talento não se apresenta para fazer, é você mesmo que vai ter que se oferecer. É você mesmo que vai ter que abraçar a causa. Tá certo? As pessoas quando chegavam para a rede de criança achavam que tinha que ter o curso de teologia, que tinha que ter licenciatura em pedagogia, que tinha que ter curso de doutorado em letras. Não, irmão, não precisa nada disso não. Você só vai testemunhar o que você é aqui na rede de criança. O diploma que você precisa é o de crente. Você é crente? Sou. Bom, você está aprovado. Pergunte a algum professor aqui se a gente fez algum constrangimento, alguma prova, alguma... Não foi feito nada disso. Fizemos algumas reuniões, falamos da visão que nós tínhamos para essa rede de criança, certo? De ensinar a palavra, certo? A parte lúdica, gente, é importante, porque através da parte lúdica, elas aprendem, tá certo? Mas eu quero dizer a vocês que a nossa rede de criança não é brincadeira. Eu não estou disposto, tá certo? A cumprir o meu chamado brincando com o menino em sala de aula. Foi por isso que eu fui chamado. Tá certo? Eu estou na rede de criança para ensinar o evangelho às crianças. E eu estimulo a todos os professores a ter essa mesma mentalidade, esse mesmo pensamento. Então tudo que nós fazemos é para ensinar. Eu quero dizer a você que isso surtiu efeito na minha vida, porque um dia eu fui da rede de criança, com 17 anos. Eu aceitei a Cristo já na adolescência, né? Se fazer, juventude já. Então eu não tive o privilégio que as crianças aqui da igreja tiveram, certo? Então eu participei, tá certo? Da escola dominical da minha igreja, eu já tinha 17 anos. E eu quero dizer que o trabalho que foi feito com aquelas crianças, adolescentes e jovens, foi um trabalho tão bom que várias daquelas crianças que foram atendidas naquela igreja hoje são professores, são pessoas bem realizadas, são pessoas que têm suas famílias constituídas, são pessoas que estão no evangelho. Uns são ministros, outros atuam no louvor da igreja, tá certo? Outros atuam na educação secular, tá certo? Então, foi graças a esse casal, tá certo? Ambos pastores e professores, tá certo? Abraçaram essa causa e tratavam de todos os temas abertamente com as crianças e jovens daquela igreja. É isso que nós queremos para a nossa igreja, é isso que nós queremos para a nossa família. Tá certo? O que eu quero para a minha filha, eu quero para os seus filhos. Amém.
É na mesma proporção. Tá certo? Então, para isso, que muitas vezes parece que nós somos chatos, parece que nós somos intransigentes, mas não, irmão, a gente sabe o que a gente está fazendo. Tá certo? A gente sabe o que está fazendo. Porque, irmãos, se as coisas funcionassem a disciplina, a escola pública no Brasil é um modelo, porque os professores são tudo concursados, são os melhores. Eles têm um orçamento público para funcionar. A gente não tem orçamento do governo para funcionar aqui na nossa rede de criança. Tem professor, tem aula, tem material didático, tá certo? Tem lanche, tem passeio. A igreja manda os seus líderes para fazer congresso em São Paulo, olha que coisa extraordinária. Mas eu fiquei arrependido de eu ter ido nessa viagem. Eu estava no final do semestre, né? Não pude ir nessa viagem, eu já tinha ido outra viagem esse semestre, né? Mas eu gostaria bastante de ter ido nessa viagem, né? Esse congresso, mas não vai faltar oportunidade. Nosso gente vai estar lá. E aí, irmãos, eu já vi algumas ministrações dessas, e uma dessas ministrações eu estou trazendo para vocês hoje à noite, certo? Essa ministração foi da abertura desse evento, ministrada pelo reverendo Hernandes Lopes, que para mim é uma referência no nosso meio cristão, certo? É um homem que eu conheço desde há mais de 14 anos, no Evangelho que estou, muitos aqui foram da presbiteriana sabem quem é, tá certo? Então, nós vimos aqui a história de Ezequias e vimos que Deus pediu apenas uma coisa: põe em ordem a sua casa. Vamos lá para Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Jeremias 15, versículo 1. Vou correr um pouquinho porque já estamos no nosso horário. Jeremias 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pudessem diante de mim, rejeitei o meu coração, não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saia. Do versículo 4. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para arrastarem, e com as aves dos céus e feras do campo para devorar e destruir. Entregá-lo-eis para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Vou explicar isso aqui para vocês. Manassés foi justamente o filho de Ezequias que o sucedeu. Ezequias, rei bom, certo, honesto, prosperou seu reinado. Manassés substituiu seu pai. Manassés nasceu naqueles 15 anos de crédito que Deus deu a Ezequias. Ele nasceu naquele período, certo? E antes da cura, Deus já tinha dito a Ezequias: põe ordem na sua casa. Pois é, esse é o filho de Ezequias, o pior rei da história de Israel. Foi por causa dessa transição, Ezequias, Manassés, Israel foi cativo na Babilônia. Deus disse que aquela geração ia passar por tudo isso aqui que vocês acabaram de ler. Eles passaram. Deus disse que os seus filhos serviram como eunucos na Babilônia. Daniel era um desses. Irmãos, quando a gente fala de criança, a gente está falando do futuro da igreja. Muitas pessoas falam do presente. Eu sei, elas estão vivas, estão conosco agora, tá certo? Mas o momento de condução da igreja agora é nosso. Amanhã serão elas, tá certo? Então a existência da igreja depende de você agora. A igreja de amanhã depende de você hoje. Depende de mim, depende de você. Se nós falharmos na transição, no passar do bastão de uma geração para outra, a igreja, essa igreja aqui fecha as portas, vira um cerimonial. Fazer a venda. Como assim, pastor? Sim, isso mesmo.
Os principais países lá da Europa, como vocês viram no vídeo, tá certo? Lá na Holanda, em 1960 ainda existia crente. Agora em 2017, as igrejas da Holanda estão à venda. A Holanda também é berço do protestantismo. A Escócia, as igrejas viraram bares. Na Inglaterra, onde nasceram os mais proeminentes reformadores, 4% da população é evangélica. Estados Unidos e Canadá, igrejas mortas, 11 templos à venda. O povo diz: esse país é muito esculhambado. Gente, esse país é um país de Deus. Amém. No mundo como nós estamos, existe 40 milhões de crentes num país desse. Aqueles que nos ensinaram o Evangelho estão apostatando. As igrejas da Europa, do velho continente, estão apostatando. E a igreja no Brasil, certo? 40 milhões de evangélicos. Ah, mas está acontecendo isso e está acontecendo isso por causa das suas orações. O que está acontecendo no Brasil é por causa das orações da igreja. Porque a palavra diz que os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Eu não sei você, mas eu já estou farto de justiça. Aleluia. Eu ligo a televisão todo dia a justiça. E eu sou formado em direito. Eu já estou abusado desse negócio. Mas é Deus atendendo as suas orações. Tá certo? Esse país, a esquerda está morrendo de medo. Eles que queriam implantar ideologia de gênero aqui nesse país, eles estão morrendo de medo. Por quê? Porque está surgindo um conservadorismo. O que é ser conservador? Diga assim: sou eu. Sou eu. Isso mesmo. Isso mesmo. Certo? Ah, fulano é conservador. Esse mesmo sou eu. Esse cara sou eu. Pode dizer assim. Tá certo? Pode dizer assim. Porque, irmãos, eles querem colocar isso como algo negativo. Ser conservador é ser defensor dos valores da família. Isso é que é ser conservador. Conservador não tem nada a ver com capitalismo. Conservador não tem nada a ver com nada disso. Conservador é defender valores morais, a ética cristã. É isso que está sendo desenvolvido nesse país. Porque a instituição mais poderosa que existe no Brasil hoje é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve um tempo que eram os sindicatos, teve um tempo que eram as universidades, teve um tempo que era a ideologia da esquerda. Hoje a instituição mais consolidada no Brasil é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que está vendo essa transformação no Brasil. É por isso que está vendo essa mudança. É por isso que o último Congresso Nacional foi eleita a maior bancada evangélica da história do Brasil. E eles estão dizendo: ah, eles derrubaram Dilma, eles fizeram copo, caçaram Dilma. Porque a igreja se levantou, a igreja não ia ser engolida, certo? Pelo aquilo que eles queriam que nós engolíssemos. Desse mesmo jeito você tem que se levantar na sua casa. Desse mesmo jeito você tem que se levantar aqui na nossa igreja. Olha, irmão, chegou o tempo aqui do pastor Marcelo passar 30 dias de férias e a igreja fluir. Amém. Eu não queria nem falar, certo? O pastor da igreja não sou eu estou responsável pela rede de crianças. Chegou o tempo aqui de começar o culto às 18 horas, como eu posso falar das crianças. Todas as crianças estão às 18 horas lá nas salas. Eu não estou falando dos adultos, eu estou falando das crianças. Então ali 18 horas todas as crianças têm que estar lá na nossa igreja. Porque isso é ético, isso é cristão. Aleluia. São esses valores que a gente tem que demonstrar para o mundo. A gente tem que mostrar para o mundo, tá certo? Que a igreja pode fazer mais do que ela faz hoje. Porque ela já fez assim em toda a sua história. Em toda a sua história a igreja já fez isso. Tá certo? Antes mesmo dos grandes reformadores protestantes, a igreja já fazia isso. E eu creio que essa é a vocação, tá certo? Para a nossa igreja, para o nosso ministério. É ser modelo, é estar na frente, é ser vanguarda, é mostrar aos outros aquilo que o Senhor quer que a igreja seja. Amém. Eu não estou saindo da minha casa para vir 45 minutos da minha casa para chegar aqui nessa igreja, para sentar no banco, tá certo? Escutar as mesmas coisas e voltar para casa. Eu estou aqui para fazer algo diferente. Se você está sentado e mora perto aqui dessa igreja, faça o diferente também. Faça o diferente também. Que Deus está precisando
certo? Que você se levante. O momento da igreja do Senhor se levantar é agora. Olha, eu não estou falando de profecia não, eu estou falando dos pensadores intelectuais, o que eles estão dizendo. Eu postei no meu Facebook, está lá. O pensador disse o seguinte: as universidades estão confusas, a esquerda está confusa, porque as pesquisas eleitorais estão dando errado. Está todo mundo confuso, mas que estão dando errado. Quem foi que voltou entrando? A porra de força da evangélica. Você acha que os Estados Unidos têm essa conta toda de evangélico para eleger Trump? Quem elegeu Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro? A porra de força quem? E você acha que no Rio de Janeiro tem essa quantidade de crédito para eleger Marcelo Crivella? Não tem. Sabe o que é isso? Porque o crente, ele influencia a sociedade. Quando a Bíblia diz que você é salvo, você é salvo. Aleluia. Quando a Bíblia diz que você é luz, é porque você é luz. Você forma uma opinião. Tá certo? Então, quem elegeu aquelas pessoas não foram só pessoas evangélicas. E por que a gente está falando desse tema? Esse tema tem alguma coisa a ver com o rei de criança? Só tem a ver. Como assim, professor? Como assim? Eu não sei se você sabe, a ideologia de gênero, que é um projeto da esquerda, estava para destruir a igreja. Ou você não sabia disso? Amém. Ou você achava que a ideologia de gênero era para tratar homem, mulher e homossexual de forma igual? Era assim que você pensava? Aquele projeto era para destruir as crianças, destruir uma geração, anular uma geração. Se eles anularem uma geração, eles acabam com a igreja no Brasil. Que já aconteceu isso na história, em Israel. Já aconteceu. Certo? Ezequias aconteceu com seu filho Manassés. O povo foi cativo. E por que o povo saiu da Babilônia? Por amor de Deus. Por amor a ele mesmo. Ele quis: vou tirar vocês daí. Não foi porque surgiu nenhum redentor não, viu? Não pense que Moisés já teve aquele povo ali se dando misericórdia. Misericórdia de Deus tirou o povo de lá. Certo? Então Deus, ele tem exercido misericórdia na nossa nação. Tá certo? Deus tem exercido misericórdia sobre as nossas crianças. E o que nós podemos testemunhar é que outros homens de Deus viveram essa mesma experiência que Ezequias. E um deles é Samuel. Samuel exerceu 3 grandes funções, tá certo? Instituídas por Deus. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote. Só que Samuel, quando estava perto de falecer, ele instituiu os filhos dele como juiz. Só que naquele tempo, irmãos, o governo era teocrático. Certo? O governo era teocrático. Deus que escolhia as pessoas. E aí Samuel, o que é que ele fez? Ele escolheu o filho dele para ser juiz, os filhos. Então Samuel usou de nepotismo. Certo? Ele escolheu os filhos para ser juiz. Os filhos de Samuel foram péssimos juízes. Está escrito na Bíblia. Eu não vou ler porque já não dá tanto tempo, tá certo? Mas se você quiser anotar 1 Samuel 12, versículo 1 a 5 e 1 Samuel 8, versículo 1 a 5. Foram péssimos juízes. Onde estava o problema? Na transição. Certo? Na educação dos filhos. Samuel foi uma pessoa extraordinária, exaltada pela sua integridade nos cargos públicos e eclesiásticos que ele exerceu. Isso pelos anciãos. No final da vida dele, ele chamou todos para uma prestação de conta, está nesses textos que eu lhe falei. Ele diz: aponte aí, a quem que eu tomei dinheiro, vem a mim para eu lhe restituir. Diante dos anciãos de Israel. E todo mundo disse: você não tomou dinheiro de ninguém. Pois é, esse homem, Samuel, exaltado, certo? Na Bíblia, pela sua integridade, falhou com os filhos. A gente só escuta falar dos filhos do sacerdote Eli, mas tem os filhos de Samuel também. Então, irmãos, não precisa, tá certo? Ser uma pessoa má, ser uma pessoa desviada, para que seus filhos sigam aquele caminho, não, tá? Só precisa falhar na transição. Você pode ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, e você falhar nessa transição.
Ah, e a igreja? Qual é o papel da igreja? Como a Ana Paula falou, auxiliar. O papel da igreja é auxiliar. Certo? O papel de ganhar os seus filhos para Cristo é seu. Amém. Afinal, se você não for evangelista na sua casa, para a sua casa, as coisas começam a complicar para mim e para você. Certo? Não adianta ser evangelista para fora. Tem que ser evangelista na nossa casa, ganhar os nossos filhos para o Senhor, porque Ele quer usar. Deus tem plano para os seus filhos. Tá certo? Deus tem plano para essa geração que está aí. Eu quero dizer a você que eu tenho uma grande expectativa para essa geração da Rede Criança. Amém. Eu quero dizer a você que nós oramos nas aulas da Rede Criança por apóstolos aí dessa Rede Criança. Nós oramos por profetas, evangelistas, mestres e pastores. Vai sair daí dessa Rede Criança. Aleluia. Talvez vocês estejam pensando, vai vir não sei aonde, vai vir nos Estados Unidos, vai vir no Japão. Seus filhos amanhã vão estar ministrando o Evangelho para você. Amém. Porque eles vão correr numa velocidade que, se você não tiver cuidado, eles vão passar de você. Faça a sua parte. Eu disse isso uma vez para um casal. A esposa lamentava do marido. Disse, não, porque isso, não, porque aquilo, que não me segue, não faz isso, homem, corra a sua carreira. Ah, quem sei, corra, rapaz. Quando Jesus iluminar os olhos e que ele botar para correr, você não vai acompanhar ele na carreira que ele vai dar. Então corra a sua carreira. Amém. Corra hoje a sua carreira, porque o seu filho está correndo a carreira dele. Faça a sua parte, seja modelo na sua casa, seja modelo na igreja. Ensine ao seu filho a obediência, sendo obediente aos líderes da nossa igreja. É necessário que a gente ensine pelo amor, mas é necessário que a gente ensine pelo testemunho. É necessário que a gente ensine com as palavras, mas é necessário que a gente ensine com as ações. Amém. O tempo já está um pouco avançado, mas nós temos ali vídeos dos filhos de vocês orando. Meninos de 4 anos, meninos de 5 anos. A oração deles é gratidão. Aleluia. Sempre a oração deles é gratidão. Pai, agradeço pela minha família, agradeço pela minha igreja extraordinária. Certo? Agradeço pela minha escola, pelos meus pais, pelos meus professores de criança. Certo? Temos vídeos ali, nesse computador, crianças dando testemunho do que elas mais gostaram esse ano, das atividades da Rede de Criança. Certo? Elas dedicando o aprendizado delas aos professores delas. Queria dizer a você que você valorize os professores de seus filhos na Rede de Criança. Não é só eles não, é para valorizar também, tá certo? Todas as pessoas que exercem função na igreja. Mas valorize eles, certo? Valorize essa turma aí que tem entendido o seu chamado e tem cumprido ele com presteza. Dá para passar o vídeo aí, André? Esse vídeo aí, é esse mesmo, vamos lá. A sala de dobradura e
aqui as atividades que eles fizeram no dia de hoje, né? Todos os alunos da nossa rede de crianças da sala de juniores, certo? Então, todos de parabéns. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Então aí, irmãos, para vocês verem, certo? Filhos de vocês. Todos eles podiam dar o seu depoimento, não é? Mas só esses três aí tiveram coragem, tá certo? De estar diante das câmeras, não é? Fizeram um papel extraordinário, um papel maravilhoso. Quero dizer a vocês que é muito gratificante estar ali naquele lugar com aquelas crianças. Quero dizer a vocês que nós nos esforçamos para que o Senhor possa nos usar, que possa ministrar sobre a vida daquelas crianças e suas famílias, certo? E pedimos que vocês abracem cada vez mais essa rede de criança, que vocês divulguem isso daí, porque rede de criança é uma estratégia de evangelização para adultos. Fale da rede de criança da sua igreja, nos lugares. Diga, lá na minha igreja as crianças não ensinadas a palavra. Por quê? Porque muitas vezes os pais, tá certo? Já passaram daquela idade, dos 4 aos 14 anos, que é a idade onde as pessoas aceitam mais a Cristo, dos 17 anos, certo? Mas por causa do filho, ele vem na igreja. No dia que eu fui pegar na Paula no aeroporto, eu aproveitei e fui fazer uma visita a um colega meu aqui na Zona. E comecei a falar da rede de criança para eles. E mostrei foto, mostrei vídeo. E lá na casa dele tem 3 meninos. Já dá uma sala, né? Então, ficaram, né, interessados e disseram que vão vir visitar a nossa igreja. Então isso é uma estratégia poderosa, porque quem é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Certo? E é interessante, irmãos, que nós temos crianças aqui na nossa igreja que são trazidas pelos tios, pelas tias, crianças que vêm sozinhas aqui para a nossa igreja. Olha, tem criança aqui, se você for ver o testemunho dela, você vai aumentar um pouco a sua fé. Certo? Porque ela sai com as perninhas dela, toma banho, ninguém na casa dela aguenta, ela vem pra cá. Certo? Então que Deus possa nos abençoar. E para encerrar, vamos ler Salmo 78 bem rapidinho. Salmo 78, para a gente fechar esse momento aqui. Desde já agradecendo ao pastor Marcelo pela oportunidade, a todos os irmãos, nossa igreja, por todo o investimento na rede de criança, nas vidas dos nossos filhos, todos os professores, a todos os colaboradores dos eventos. Salmo 78, versículo 3, diz assim: o que ouvi testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de seu Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais pela oportunidade que temos aqui de estar diante de ti, Senhor, ministrando a tua palavra, que é a verdade. Nós te agradecemos por famílias, para que vão pôr em ordem as suas casas. Nós te agradecemos por esta igreja, Pai, que vai pôr em ordem todas as coisas. Porque, Pai, nós fazemos isso porque é a tua vontade, Pai, que esta igreja cresça, que ela prospere, que os caminhos dela sejam voluntários. Sim, Pai, que crianças sejam enviadas, que jovens sejam enviados, que adultos sejam enviados, que anciãos sejam enviados, Senhor, para que o Evangelho seja proclamado em todos os lugares, Senhor, e o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós cremos, Pai, nós recebemos tudo aquilo que você tem para nós, Senhor. Nós sabemos o tamanho da nossa responsabilidade, Pai, mas nós queremos dizer que, como Josué disse naquele dia, nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor e nós faremos isso com alegria. É assim que nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.